Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. E agora sim, estou com ele, é o Fabiano Criativo Oliveira, vai trazer para vocês um lindo vaso. E o que eu gostei, Fabiano, bom dia, que a gente vai reaproveitar um produto que a gente tem em casa e vai poder criar uma peça muito linda e decorativa. É isso aí. Eu pego os meus na pizzaria, eu encho o saco do pessoal das pizzarias por aí. Isso. É de palmito aquele Tá. A ideia aqui é reaproveitar. Sim. A gente vai trabalhar com esse tipo de vidro, mas a técnica que eu vou mostrar aqui dá para aplicar em diversos materiais, tá? A minha ideia de fazer esse vaso era realmente dar uma cara diferente, não usar só ele como um pote, né? Então a gente vai fazer uma técnica, doutor, que eu chamo de falsa cerâmica. Tá? Legal. Para começar, o que eu fiz? Pra gente mudar o formato dele, eu peguei esses vasinhos, tá vendo? É um vasinho de plástico. Ah, você incluiu nele pra boca dele ser diferente. Isso, para ficar diferente. O da minha peça, que o pessoal tá vendo aí, eu usei um vasinho de barro. Mas para simplificar para o pessoal em casa, o que eu fiz? Eu peguei um de plástico que também deu certo. Vou terminar de tirar aqui e aí a gente acerta. Cadê a tesoura? Eu vou acertar ele um pouquinho aqui. Tirar a rebarba. Aí o que a gente precisa fazer, ó? Colocar ele aqui. Eu vou cortando ele até eu conseguir encaixar aqui. Ó, já recortei aqui. E aí a gente vai cortando aos poucos, que é para ele encaixar e ficar bem firme aqui, tá? Eu não vou colar aqui, mas olha, ele já fica bem firme. Aí o que eu fiz, doutor? Aqui, olha, nessa voltinha, eu consigo aplicar cola quente. Poderia colocar a cola instantânea, a cola tudo, tá? E aí cola ali, deixa isso daqui secar muito bem. Ótimo. Para aderir mesmo as duas peças. Isso. E aí a gente pode fazer da seguinte forma. Eu já tenho um outro aqui, ó. Já trouxe, tá vendo? Ah, menorzinho, já tá que legal. Isso. Ele já tá colado ali, bem certinho. O que eu fiz? No plástico, eu dei uma lixadinha. Peguei uma lixa, ó. Já lixei, tá vendo que ele tá todo arranhadinho? Essa técnica que a gente vai usar aqui, eu vou misturar a tinta, doutor, para fazer essa falsa cerâmica com fermento de bolo, tá? Então, o que a gente precisa fazer, ó? Tinta acrílica, pode ser qualquer tipo de tinta. Acrílica, eu prefiro sempre a fosca, tá? Então, eu vou usar essa daqui. Ó, coloca um pouquinho de tinta. Para um pote grande, geralmente a gente usa uns 30 ml. 30 ml seria a metade desse frasquinho comum aqui que a gente usa, tá? Essa cor que eu estou usando é a Saara, mas pode ser qualquer uma outra cor. A gente vai usar uma colher de fermento, uma colherzinha de fermento. Esse fermento ele vai reagir aqui na tinta. Fermento de bolo mesmo, Fermento, né? De bolo. Tá, só para deixar bem... Dá para fazer também com bicarbonato. Eu prefiro o fermento de bolo, não sei porquê. Embora quase a mesma coisa. Ele vai dar esse airado? Tipo, isso, ó, tá vendo? Olha, a tinta ela já tá... Sim. Mesmo que seja aquele fermento que só reage no forno, na tinta ele vai reagir aqui também. Certo? Eu vou espirrar só um pouquinho de água. Só para dar uma hidratadinha nessa tinta. E aí o seguinte, doutor, geralmente pra gente aplicar a tinta no PET, né, no plástico ou no vidro, a gente precisa aplicar o primer antes. Mas aqui esse fermento ele faz uma mágica, eu não sei o que acontece, que ele adere muito bem no vidro. Sem a necessidade e do no primer. plástico, sem a necessidade. Tá? Mas quem tiver um pouquinho de medo aí não tem problema, vai direto ali no... Aplica o primer. Aqui ó, tá vendo? O meu vaso ele rachou, o que eu fiz? Eu coloquei uma fita crepe, também não tem problema. Pode deixar. E aqui dentro já tá coladinho, sequinho. E aí o que a gente precisa fazer, ó. Pega sempre com uma trincha, tá? Porque a gente vai precisar deixar a marca nesse vidro, olha. Sempre com um pincel largo, né? Um pincel mais larguinho, não faz com um pincel muito pequenininho. E também não faz com rolinho, senão a gente vai tirar esse efeito do... Desse airado dele. Isso, mesmo, desse airado, tá vendo? E aonde tem
tem as marquinhas do vidro, pode ir aplicando. Então, só para entender, o Fabiano Oliveira utilizou a tinta acrílica fosca e fermento de bolo. Isso. E aí deu uma mudada na textura, ficou uma textura, na verdade, ficou, Isso. parece uma modelagem, E né? fica Uma pasta muito... de modelagem. Tal. Isso, e ela fica muito firme. Depois que ela seca, ela fica extremamente firme, tá? Eu tenho o meu há anos, que eu já fiz com essa técnica. Fabiano, eu acho que eu nunca tinha visto fermento de bolo misturado com acrílica fosca. Quero saber de vocês. Vai lá no @Ateliê na TV e conta pra mim e pro Fabiano de que lugar do Brasil vocês estão hoje, agora, acompanhando o nosso programa. E a minha pergunta pro pessoal de casa, vocês já conheciam essa técnica? Fermento de bolo misturado com acrílica fosca? Sim ou não? Quero saber do pessoal de casa, porque eu, sinceramente, Fabiano Oliveira, não me lembro de ter ensinado nesses 20 anos da Ateliê na TV essa mágica de unir fermento de bolo com tinta PVA. Quero saber de vocês. Vocês também não conheciam? Para mim é novidade. E eu tô gostando da textura e do jeito que a tinta, que ela parece que dá uma sentada na peça. Isso. E aqui, olha, onde tem todos os espaços, né? Aqui, olha, o vaso que tem essa parte que tá vazia ali, ó. A gente vai preenchendo isso daqui como se fosse uma massa mesmo, né, ó. A gente vai fazendo isso daqui nele inteiro. Se você gosta de uma coisa menos rústica, não tem problema. É só você alisar um pouquinho mais, tá vendo? Ó, você vai alisando. O importante é passar no mesmo sentido, que eu Isso. percebo que você vai, né? Na verdade aqui, essa técnica eu posso deixar ele assim, tá? Ou com a pontinha do pincel, ó, eu venho fazendo isso daqui, que foi isso que eu fiz ali no meu vaso. Pra ele ficar bem rústico, ó. É só a pontinha. Se tiver um dia calor, ele vai secar rápido e ele vai crescer, porque ele dá uma crescida. E a quando ideia tá é a muito trincha calor. mesmo. Isso, uma trincha, uma esponja. Mas sempre depositando. Você vê que eu vou depositando a tinta. Ó, a gente vai fazendo isso daqui na peça inteira, ó. Eu tenho um vasinho aí atrás de você, Dotan, que ele imita bem uma cerâmica e é um vidro. Esse que tá com a bolinha Aqui. aí, ó. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Isso. Olha que lindo, agora que eu vi, ó. Esse vasinho Aí aí, você é fez um algumas vidro também. aplicações também, né? Ele é um vidro e eu fiz na cor de cerâmica. Olha, Então- não falaria que é vidro. olhando Então daqui. pode utilizar qualquer cor. Pode ser a tinta PVA também, tá? Não tem problema. Ó. Mas seria a mesma consistência em relação ao Isso, fermento do e também não tem uma medida certa. Se quiser colocar bastante fermento, coloca. Vai ficar mais grosso? Vai ficar mais grosso, ela vai ficar um pouco mais difícil de ser aplicada. Mas tá vendo, olha? É isso aqui. Mas dependendo do efeito, sei lá, que é uma textura maior, né? Isso. Deixa eu passar um pouquinho aqui por dentro, só o pessoal ver que dá pra esconder completamente, ó. Tudo aqui. Eu consigo esconder. Para você que está chegando agora, é o professor Fabiano Criativo Oliveira. Enquanto ele vai passando na parte interna, eu vou aproveitar e mostrar os produtos da Acrylex. O próprio Fabiano Oliveira utilizou e trabalhou com a acrílica fosca. Ele mostrou o primer também, que é um produto maravilhoso. Tem verniz acrílico, tem tinta de tecido, entre outros produtos que a Acrylex traz para você, amante do artesanato. Então, quando você for à sua loja de artesanato, dê sempre preferência para a Acrylex, que nos traz aí produtos de excelente qualidade e sempre variedade de cores para você poder explorar todo o seu talento. No site vocês vão conhecer um pouco mais, não só da variedade de materiais para artesanato, como também no Volta às Aulas. Que sucesso, hein? A Acrylex dando um show de criatividade, lançamentos, produtos, fazendo a diferença no seu dia a dia. Você que está acompanhando o nosso programa, vai lá no site da Acrylex e não esqueçam também de conhecer um pouco mais dessa grande variedade de materiais. Quando a gente fala em tinta de tecido, quando a gente fala em acrílica fosca, tinta PVA, entre outros produtos aí, que a Acrylex dá um show de qualidade e principalmente de variedade. Aí em casa a gente vai deixar ele secar ali, pinta tudo, deixa ele secar. Vou Uma colocar meu demanda pincel. suficiente, Fabiano? Você retoca? Se no final, a hora que secar, ou eu ver que tá faltando alguma parte ali, aí eu reaplico, tá? Mas não, se fizer essa demão bem grossa aqui, não tem precisa. problema, não. Legal. Eu vou afastar ele pra cá, porque eu já tenho um aqui prontinho.
É que ele fez. Olha que legal, Eu parece já uma tenho- leiteira, né? Olhando assim. Isso, poderia colocar uma alça aqui que legal, né? pra Esse fazer uma formato dela. leiteira. Ó, esse daqui meu já tá sequinho. Se você passar a unha, você vai ver, não sai, tá? Ele fica muito firme e eu não apliquei o primer. Tá. Então eu acredito que seja uma mágica do fermento mesmo. Mas como eu disse, se tem insegurança, tem medo de fazer, fala, eu tô com... Passa o Vai lá primer, no tá. primer, aplica o primer em tudo antes, não tem problema. Ótimo. Ou se quiser também colocar o fermento no primer, também dá certo. Misturar o fermento no Isso, e fazer essa técnica. primer? Novidade, hein? Certo? Fizemos isso. Agora, a gente vai usar aqui o Betume Colors. Eu vou usar aqui o Betume Colors Nogueira. Que a gente vai envelhecer um pouco ele, para não ficar só com essa tintura, essa pintura manchada, chapada. Vou colocar um pouquinho de água na minha espuma. Só para hidratar um pouquinho mesmo a espuma. Não precisa deixar encharcada. E como a gente vai fazer? Poderia ser com um pituá também, mas eu prefiro realmente a esponja. Ó, eu vou marcando aqui um pouco. Quando a gente trabalha com o betume, a gente tem que ir aos poucos, tá? Porque ele seca muito rápido. Então, ó, fiz assim, vou dar uma manchada aqui. A ideia ele vai realçar, né, essas marcações que o próprio fermento junto com a tinta trouxeram, né? Isso. Aí eu venho com a esponja do lado seco e aí eu vou limpando. Aonde eu quero mais claro, eu vou deixando mais claro. Posso só, ó, espalhando ele. Aqui, mas daí tirou muito. Não tem problema, você volta ali com a esponjinha. Volta com a esponjinha. Se você perceber que começou a sair muito, espera secar um pouquinho. E aí você vem aplicando nas partes que você quer mais escuro. Eu vou sempre virando, tá vendo? Como aqui em cima eu quero mais claro, aí vai eu venho depender com de ela quanto úmida. você quer, né? Para escurecer, entendeu? Isso. Se você quiser tingir ele todo de uma cor, ó, você vai fazer o quê? Você tira todo o excesso. E a ideia é fazer isso com betume. Isso. Tá. Sempre o betume. Vai fazer em tudo. E aquilo que eu falei, que é mais escuro. Olha, quem tá chegando agora no programa e tá olhando assim a peça pronta, Fabiana, primeiro não vai imaginar que a base é um vidro, Que é um vidro. pote de palmito, com um pote de vaso em cima de plástico, e muito menos vai imaginar que foi uma textura feita a partir de fermento de bolo com a tinta. Então, tô adorando a aula, você também tá gostando, quero todo mundo indo lá na @Ateliê na TV, contando de que parte do Brasil estão acompanhando o nosso programa e se conheciam essa técnica. Tô encantado com esse vaso decorativo a partir de uma vidro que às vezes você ia jogar fora, e o fermento de bolo que tá guardado aí para fazer bolo misturado com a tinta. E olha só, Fabiano, o efeito, que maravilhoso, hein? Ele fica bem diferente, né, Dotan? E aí, pra finalizar, Dotan, é que a nossa peça ali tá úmida. O que a gente precisa fazer aqui pra gente proteger tudo isso aqui? Eu, geralmente, quem quiser ele brilhante, primeira coisa que vai fazer, aplicar o verniz acrílico fosco, Certo. tá? Mesmo que vá aplicar o brilhante. A gente vai aplicar primeiro o fosco, secou, você pode finalizar ou com verniz spray, né, que eu trouxe aqui, olha, o verniz spray, ou simplesmente com a cera. Eu passei aqui nesse meu vaso a cera pátina. Essa daqui é a incolor, Sim. que eu aplico ali Dá e um depois eu efeito. venho lustrando. E aí, para finalizar, é só a gente decorar aqui em volta do jeito que a gente quiser. Você tem um vaso totalmente diferente e nem parece que era um vidro. Esse foi com a pátina cera ou foi Isso, com verniz? esse daqui eu finalizei com a pátina cera. Tô lindo, hein? Tá? E isso daqui, depois que ele tá assim, como eu impermeabilizei com verniz fosco
e apliquei a pátina, o dia que eu precisar, eu posso até lavar isso daqui. Ô Fabiano, aí é uma peça de vidro que relativamente é um pouco mais pesada. Sim. Se a base dela, eu tenho lá um pote de plástico. De plástico. Sabe que eu pensei que tá em alta? O negócio do whey protein, que tem aquelas... Sim. Sabe aquele plástico grandão dos... hoje em dia o whey protein, tem tantos outros produtos parecidos que o pessoal joga fora aquele grandão, né? E de repente você pode usa ele fazer também, essa mesma técnica e aí lembra de lixar. Como é um plástico, a gente lembra de lixar para tirar toda aquele verniz. Para aderir bem Isso, e aí vai aderir bem. E aí pode decorar também com o que quiser, né? Aí a mulherada em casa é bem criativa, tenho certeza que ela vai fazer muita coisa. Criativo é o Fabiano que dá um show aqui. Vamos mostrar as inúmeras peças que o Fabiano trouxe? É Fabiano com 2 N's, _ Oliveira. Você que está chegando agora e queira conhecer um pouco mais do maravilhoso trabalho do Fabiano, vai lá seguir ele no The Instagram, assim como no canal no YouTube. O Fabiano, a cada semana, ele posta vídeos diferentes e fáceis para você decorar a sua casa e o melhor, gastando pouco. Quem é que não se lembra dos vídeos do Fabiano correndo atrás das caçambas em toda São Paulo e ele mostrando como você pode recuperar aí, de repente, armário, gavetas, muita coisa que você ia jogar fora e criando peças decorativas. Eu confesso que esse vaso rústico, a partir de uma base de vidro misturado com fermento, eu me surpreendi mais uma vez. Fabiano com 2 N's, _ Oliveira, e quero mais uma vez aproveitar e agradecer a Acrylex, mostrar para vocês um pouco mais dos vernizes, né? O Fabiano falou do spray e também do acrílico fosco, entre outros produtos como o próprio primer, materiais que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Não esquecendo, você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site da Acrylex para ficar por dentro de todas essas novidades. Ateliê na TV.